Olá para você que me assiste, a paz seja contigo. Hoje eu gostaria de fazer com você aqui uma análise bíblica a respeito do Santo Sábado do Senhor. Antes de iniciarmos essa análise, eu gostaria de falar com você aqui um pouquinho a respeito do significado da palavra guardar. O que é guardar? Guardar nada mais do que você separar uma determinada coisa das demais coisas. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu chego para uma das pessoas que estão aqui presentes e peço a ela, guarde para mim essa caneta, essa pessoa vai pegar essa caneta e vai separá-la, vai levá-la para um lugar, vai guardá-la dentro de uma gaveta, vai colocá-la dentro de uma gaveta ou dentro de uma bolsa, ou seja, vai separá-la desse ambiente em qual ela está aqui colocada. Isso é guardar. Agora, a palavra santificar significa também separar. Então, quando nós falamos em guardar o sábado ou santificar o sábado, na verdade nós estamos dizendo a mesma coisa. Nós estamos santificando esse dia, estamos separando esse dia dos demais dias, com um propósito, com um único propósito, que é estarmos voltados para o nosso Deus, para fazermos a vontade do nosso Deus, estarmos em comunhão com o nosso próximo. Eu gostaria de apresentar para você aqui 7 motivos pelos quais nós devemos guardar o sábado. O primeiro motivo é porque o sábado ele foi dado ao homem na criação, antes mesmo de existir o pecado. Para isso eu gostaria de pedir você abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. E vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e tendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós vemos aqui um exemplo bem claro de que o próprio Deus, o nosso Criador, em 6 dias ele fez todas as coisas, mas o 7º dia ele descansou de toda a obra que ele fizera. Nós devemos entender o seguinte: Deus ele sabe o que faz. Todas as coisas que Deus fez, ele não fez por acaso, ela sempre teve um propósito, ela teve um objetivo. Então por que Deus descansou nesse dia? Porque ele estava aqui dando um exemplo para a humanidade, de que esse dia deveria ser um dia separado. Foi o plano de Deus muito antes do pecado, que o homem santificasse o 7º dia, que o homem separasse o 7º dia. Ele deu a cada um de nós 6 dias da semana para poder cuidar de nós mesmos, dos nossos próprios interesses, da nossa própria vontade, dos nossos afazeres, dos nossos negócios. Mas o 7º dia ele separou para si. Ele separou para que nós tivéssemos uma comunhão ainda maior com Ele. Não que não tenhamos uma comunhão com o Senhor nos outros 6 dias da semana, mas o dia de sábado é o dia que nós devemos ter uma comunhão ainda mais intensa com o nosso Deus. Nós estarmos mais firmes na presença dEle ainda do que os demais dias. É um dia que nós não devemos tratar dos nossos próprios interesses, um dia que nós não devemos estar nos preocupando em ganhar dinheiro ou de qualquer outra coisa que diga respeito a nós mesmos, mas sim devemos procurar as coisas do Senhor e ao nosso semelhante, estarmos em comunhão, procurando analisar a palavra, procurando estarmos juntos, podemos estarmos ajudando uns aos outros, dentro da visão de Deus, dentro da palavra de Deus. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado, porque o sábado ele não foi dado ao homem por causa do pecado, ele foi dado ao homem antes do pecado, e o próprio Deus, para nos dar um exemplo, ele então descansou nesse dia, mostrando para a humanidade que esse dia era a sua vontade que fosse separado para termos uma comunhão maior com Ele, ok? Agora vamos para o segundo motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Porque Deus nos mandou lembrar desse dia para santificá-lo. Agora, se você puder, abre comigo aí sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Êxodo 20, versículo 8, que nos fala a respeito do 4º mandamento, E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja bem, que coisa muito importante. Esse mandamento é o único mandamento pelo qual o Senhor Deus iniciou com lembrete. Lembra-te. Então significa que santificar o sábado é de uma grande importância para Deus. Senão ele não teria o colocado entre os 10 mandamentos.
É muito importante nós refletirmos sobre esse ponto de vista. Se Deus está nos pedindo para lembrar, é porque Ele saberia que no futuro, após a apostasia, ou seja, na época em que nós estamos vivendo, né, o sábado seria esquecido pelo homem, porque os interesses do homem estariam mais aflorados, estariam mais fortes do que o interesse em fazer a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo materialista, num mundo que está muito preocupado em ganhar dinheiro, num mundo que está muito preocupado em crescer, e com isso não tem tempo para Deus, né? Deus sempre está ficando em segundo plano. Deus está ficando não de acordo com o que a palavra dele nos pede, mas de acordo com o que o homem acha que é melhor. Ou seja, o mundo, a maioria das pessoas, estão oferecendo a Deus a sobra, né, de si. Aquilo que sobrar de tempo é o que nós vamos oferecer. Quando Deus nos pediu para lembrar do dia de sábado para santificar, Ele está nos pedindo para darmos a Ele prioridade, e não a sobra do nosso tempo, né, mas a prioridade no nosso tempo. Então é muito importante nós respeitarmos essa vontade de Deus. Nós vimos que lá no Éden, antes do pecado, Ele criou o sábado e o guardou para nos dar o exemplo. E depois, quando Ele escolheu um povo exclusivamente seu, que é o povo de Israel, porque a partir do povo de Israel iria levar a mensagem do Senhor para o mundo. Agora veio o Senhor Jesus também, que então, o Messias, né? E aí Ele criou a igreja tem essa função de levar a verdade de Deus para as pessoas, para o mundo inteiro, prepararmos a nossa vida para a volta do Senhor. Então Ele deixou bem claro para o seu povo que nós devemos lembrar de santificar o sétimo dia, o sábado do Senhor. E se Deus colocou isso entre os 10 mandamentos, porque isso é uma coisa realmente muito importante, e que nós, se somos pessoas que tememos a Deus, nós não vamos ignorar isso, nós vamos levar a sério a vontade do Senhor e vamos nos esforçar em fazer tudo conforme a sua vontade. Ok? Vamos para o terceiro motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Porque o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem foi criado por causa do sábado. Veja bem, vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Nós vemos aqui onde está essa afirmação, onde que o Senhor Jesus ele nos diz isso, né? Marcos, capítulo 2, versículo 27, não é 7, não, é 27. E a palavra do Senhor nos diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja bem, se Deus criou o sábado por causa do homem, significa que Deus, na sua onisciência, Ele sabia que nós teríamos a necessidade de ter esse dia. Deus não criou nada absolutamente por acaso. Deus não criou nada para enfeitar, mas Ele criou tudo com um propósito, com um objetivo. Então, se Ele criou o sábado por causa do homem, é porque o homem, mesmo sem ter consciência disso, ele necessita do sábado. Esse dia ele é necessário para podermos ter uma comunhão maior, como eu já disse, com o Criador. Deus não abriu mão disso. Nós vemos dentro da palavra de Deus que Ele não abriu mão disso, desse dia, dele com seus filhos. Ele deu aos seus filhos 6 dias da semana para tudo. Mas o sétimo dia, ele é meu e seu. É o dia do Senhor e do seu povo. É o dia de Deus e dos seus filhos. E Deus não abre mão disso. Então, Deus, Ele não criou o homem por causa do sábado, mas criou o sábado por causa do homem. Porque Ele deixou aqui bem claro isso. Ele não abre mão da sua comunhão com cada um de nós, com todo aquele que crê, com aquele que quer realmente fazer a sua vontade. Então esse é o terceiro motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Eu quero apresentar para você agora o quarto motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Continua aí no livro de Marcos, capítulo 2, vamos ver aqui o versículo 28. O quarto motivo é porque o Senhor Jesus, Ele é o Senhor do sábado. E o versículo 28 nos diz assim: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Nós vemos aqui claramente o Senhor Jesus fazendo esta declaração: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Veja bem, se Jesus ele é o Senhor do sábado, então esse dia nós devemos dedicá-lo ao nosso Senhor. A Bíblia nos fala que o servo não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade daquele que o enviou. Se o Senhor Jesus ele nos chamou para poder servir, somos servos de Deus, somos servos do Senhor Jesus, nós servimos a Deus através de Jesus. Então esse dia ele diz que Ele é o Senhor, nós devemos dedicar a Ele, não a nenhum outro Senhor, né? Então se Ele é o Senhor do sábado,
O sábado é o dia que nós devemos dedicar a Ele, devemos dedicar a sua obra, devemos dedicar ao nosso semelhante, estando em comunhão. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas criticam a guarda do sábado porque elas nunca guardaram o sábado na vida, porque elas não sabem realmente o que é o guardar o sábado. Porque uma das coisas mais maravilhosas que tem é a gente poder estar obedecendo esse mandamento da lei de Deus, é estarmos todos juntos em comunhão, estarmos mostrando que nós estamos realmente nos importando com a vontade do Senhor, reconhecendo a Jesus como Senhor, porque Ele é o Senhor do sábado. Como pode dizer que o Senhor Jesus é o meu Senhor, se Ele sendo o Senhor do sábado, eu ignoro esse mandamento. Eu faço minha própria vontade no meu mandamento. Ali eu estou sendo Senhor desse dia, e não o Senhor Jesus. Então nós devemos refletir sobre isso. Se o Senhor Jesus Ele é o Senhor do sábado, nós devemos estar dedicados o nosso sábado a Ele, fazendo conforme Ele fez, conforme a tua vontade. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é o seguinte: nós da Igreja de Deus, nós não guardamos o sábado como os judeus guardavam. Nós guardamos o sábado conforme o Senhor Jesus guardou. E o sábado, conforme o Senhor Jesus guardou, o qual Ele ensinou, Ele deu exemplo, nós guardamos de uma forma em que nós estamos aqui fazendo com que, demonstrando o amor. Nós vemos que os fariseus do tempo do Senhor Jesus, eles estavam usando o sábado para o seu próprio interesse. Por exemplo, se uma ovelha caísse no buraco no dia de sábado, eles iam lá e retiravam aquela ovelha, porque a ovelha era uma coisa valiosa, custava dinheiro. Mas se um homem precisasse de ajuda no dia de sábado, eles negavam essa ajuda a ele, porque era sábado. Então o Senhor Jesus ele veio e corrigiu todas essas coisas. Ele não aboliu o sábado. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, mas vim para cumprir. Cumprir para quê? Para, assim como o Senhor Deus fez lá no Éden, para nos dar o exemplo do que devemos seguir, do que nós devemos fazer. Então nós procuramos guardar o sábado, separar, santificar o sábado, conforme o Senhor Jesus fez, não conforme os religiosos. Porque a religião sempre procura os seus próprios interesses. A religião procura fazer a sua própria vontade. Mas os servos de Deus, eles procuram fazer a vontade do Senhor. Então nós devemos entender isso. Se o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, nós devemos dedicar esse dia a Ele conforme Ele ensinou. Estudando a palavra, indo reunir com os irmãos, congregarmos, fazer o bem, fazer a caridade, enfim, santificar esse sábado exatamente como Ele nos deu o exemplo, fazendo o bem no dia de sábado, ok? Vamos para o quinto motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Porque as santas mulheres que andavam com o Senhor Jesus, elas obedeceram este mandamento na morte do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 53 ao 56. Lucas, capítulo 23, do versículo 53 ao 56. A palavra do Senhor ela nos diz assim: e havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro escravado na penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Nós temos, veja bem, irmãos, se o Senhor Jesus tivesse abolido o sábado, por que aquelas mulheres que o seguiam, elas, no dia da sua morte, elas, em vez de ir ungir o corpo dele com unguento, elas repousaram segundo o mandamento? Porque o Senhor Jesus ele deixou bem claro que mais vale fazer a vontade do seu Pai. Ele diz que é aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, irmãs e mães, quer dizer, esses são parte da sua família, né? Então, se o sábado tivesse sido abolido, como muitos dizem, como muitos ensinam, essas mulheres elas não iriam afrontar o Senhor justamente naquele momento tão importante, né? No seu sepultamento. Não, mas como estava chegando o sábado, elas então deixaram o corpo lá e foram obedecer o mandamento de Deus. Esta é uma das provas também mais evidentes dentro do Novo Testamento que o sábado não foi abolido, né? Essa transformação, essa mudança da guarda do sábado para o domingo ocorreu no ano 321 depois de Cristo, com o edito de Constantino, e ela foi então passada a toda a terra no concílio de Nicéia, no ano 325, quando o Papa então promulgou isso como todos os locais onde que o catolicismo estivesse,
eles deveriam então guardar o domingo no lugar do sábado. Mas isso aí foi uma mudança realizada pelo homem, não realizada por Deus. Então é esse um dos motivos que nós devemos guardar o sábado, porque ele não foi abolido pelo Senhor. Na morte do Senhor Jesus, aquelas mulheres que eram fiéis, eram servas do Senhor, elas guardaram esse mandamento, elas cumpriram, obedeceram esse mandamento, provando-nos que ele não foi abolido, que ele ainda estava em vigor. Então a verdade é que ela está bem clara. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós devemos sermos bastante coerentes com a palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com as religiões, porque a religião ela tem o objetivo de procurar o seu próprio interesse. Então veja bem, o dia de sábado, ele é o dia que o Senhor Deus fez para nós e Ele. E a prova disso nós vemos que essas mulheres que seguiam o Senhor Jesus, elas obedeceram exatamente como estava escrito. Se Jesus tivesse ensinado a não guardar mais o sábado, elas jamais teriam feito isso. Ok? Vamos então agora para o sexto motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Porque o sábado, ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Eu gostaria de pedir você agora para abrir comigo sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja bem, o Senhor Deus está deixando aqui bem claro que o sábado iria servir de sinal entre Ele e nós, quer dizer, entre Ele e o seu povo, para saibais que Ele é o nosso Deus. Então aqui a palavra de Deus está bem clara, ela é um sinal de Deus, entre Deus e o seu povo. Se nós somos povo de Deus, nós devemos trazer esse sinal junto conosco, que é o dia do Senhor. As pessoas falam muito a respeito do sinal da besta. Mas um dos sinais da besta, uma das marcas da besta, o que é? É a mudança do sábado para o domingo. Isso aí é uma coisa que a maioria da humanidade leva, a marca da besta. As pessoas estão esperando isso em coisas totalmente absurdas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas o sinal de Deus, ele foi dado pelo próprio Deus, e o seu povo deve levar consigo esse sinal. Devemos guardar o sábado, o dia do Senhor, que isto é que nos mostra como sinal. Isso no mundo espiritual, é reconhecido, que é o sinal entre Deus e o seu povo. É aquele povo que não abriu mão dos seus próprios interesses, para que nesse dia apenas o interesse de Deus estivesse evidente, apenas o interesse de Deus fosse cumprido. No dia de sábado eu estou disposto a não fazer absolutamente nada que não seja voltado para o meu Deus. Não importa se alguém vier até mim me oferecendo uma proposta ótima de trabalho, posso ganhar quanto que for, não, esse dia é do Senhor, não tem dinheiro que compre, não tem proposta nenhuma que me faça algo ser mais importante nesse dia do que fazer a vontade do Senhor, do que obedecer a sua palavra. Este é o sinal entre Deus e o seu povo. Nós não podemos negar isso. Está escrito dentro da palavra de Deus, Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós vemos que a palavra aqui ela é bem simples, ela é bem clara, ela é bem objetiva. O sétimo motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado, porque no reino de Deus nós guardaremos o sábado. Você sabia disso? Que no reino de Deus nós iremos guardar o sábado. Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas, então, quando elas pregam contra a guarda do sábado, na verdade elas estão pregando coisas porque elas ouviram outros falarem, Pessoas que não têm interesse em servir a vontade de Deus, porque mesmo não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque eu acredito que existem muitas pessoas que não guardam o sábado, que são verdadeiramente pessoas sinceras, são escolhidos de Deus, são pessoas que realmente têm um desejo fiel e verdadeiro de servir a Deus, e que não fazem isso porque não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. E eu queria ver com você aqui no livro de Isaías, capítulo 66, o versículo 22 e 23. Olha só que coisa interessante. Isaías 66, versículo 22 e 23 nos diz assim: porque como os céus e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade o vosso nome. E será que de uma lua nova até, e desde um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Vou ler de novo. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro,
virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Veja bem, no reino de Deus, nós estaremos guardando o sábado. O sábado já estava presente lá na criação, lá no Éden, antes do pecado existir. E quando o pecado terminar, não houver mais pecado, ele ainda vai prevalecer o sábado. Porque Deus fez o sábado por causa do homem, para termos uma eterna comunhão com Ele. Isso aí é a palavra de Deus que está nos dizendo. Né? Então, se o sábado tivesse sido abolido, jamais estaria isso descrito na palavra de Deus. Aqui eu apresentei para vocês 7 motivos pelos quais nós devemos guardar ou santificar o sábado. Existem muitos outros dentro aqui da palavra de Deus, mas eu gostaria de deixar para vocês esses 7. Eu sei que você é uma pessoa que, se está assistindo esse vídeo até o fim, é porque você tem interesse, né, de fazer a vontade de Deus. Então peço a você que examine as Escrituras cuidadosamente, não se deixe enganar por doutrinas de homens, né, mas siga a verdade de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensinou, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Daquilo que nos foi trazido durante anos pela religião, criada por homem. Mas quando nós buscamos a verdade dentro da palavra de Deus, não buscamos nossos próprios interesses, nos esvaziando de nós mesmos, nos esvaziando da nossa religiosidade, esvaziando daquilo que nós achamos que é certo, mas nos permitindo que o Espírito Santo venha nos falar, nós chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero deixar aqui para você esse vídeo para a sua reflexão. Eu agradeço a tua atenção, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.